Bom dia, meu irmão, minha irmã, bem-vindos a este nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, terça-feira, dia 26 de abril, da segunda semana da Páscoa. E eu espero que a liturgia de hoje possa de verdade ser uma ajuda para cada um de nós hoje. A primeira leitura é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 ao 37. Se vocês percebem, o tempo pascal, nós não veremos leituras do Antigo Testamento, a menos que apareça talvez algum santo ou coisa do gênero. Mas se não for o caso, não é o tempo pascal, não se coloca leituras do Antigo Testamento. Passou o Antigo, agora é um novo. É a época de Jesus e da Igreja. É a vida da Igreja. Por isso, as leituras destes dias agora é dos Atos dos Apóstolos. Como que começou, surge a igreja, os primeiros anúncios, os primeiros missionários, os primeiros mártires, os primeiros problemas da igreja. Ou seja, é o tempo do Novo Testamento e não veremos leituras do Antigo. Por isso aqui essa primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, se na oitava da Páscoa, a gente foi vendo um pouco Pedro, depois de Pentecostes, ungido pelo Espírito, com a força desse Espírito, anunciando com força a multidão, fazendo milagres na porta do templo de Jerusalém, enfrentando o Sinédrio com força para anunciar Cristo ressuscitado. Aqui agora, neste capítulo 4, quero colocar um pouco qual era este sinal que dava a igreja, qual era o fruto de acolher a boa notícia de Cristo e Cristo ressuscitado. E aqui diz que a multidão dos fiéis era um só coração, uma só alma. Primeira coisa, se acolher a boa nova de Cristo não causa, não gera como fruto a comunhão entre os irmãos, aquilo que dirá Jesus no Evangelho: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Neste amor, os outros saberão que vocês são meus discípulos. Mas como é este amor? Assim como o Pai e Jesus são um, dirá ele no Evangelho de São João, Jesus quer que os seus discípulos e ele sejam um, junto com o Pai. Uma comunhão e a unidade e o amor. Este é o sinal típico do cristianismo, o amor e a unidade. E eu espero que, de verdade, este sinal do amor e da unidade se dê nas nossas comunidades, nas nossas paróquias. Se queremos ser a comunidade dos discípulos de Jesus. E aí coloca algo que é... Hoje nós temos assembleias em que o pessoal vem, senta, assiste à Eucaristia e vai embora. Este sentido de comunidade, de pertença, de comunhão, de se importar, de se preocupar um com o outro, isto que não aparece às vezes nas nossas comunidades. Porque diz que ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor. Não? Eles tinham tudo, como não havia necessitados entre eles. E aqueles que possuíam casas, terra, vendiam, colocavam aos pés dos apóstolos para atender as viúvas, os órfãos, ou seja, aqueles que passavam por alguma necessidade. Fruto também da ressurreição dos irmãos e da nossa vida comunitária, entende? É o desprendimento, o despojamento dos bens, começar a viver a vida do céu aqui. Então, eu diria, não de alguma maneira assim, menosprezar os bens terrenos, não dar importância, saber que a minha vida está no céu, não aqui, e saber usar dos bens, salgar, não estar escravo do dinheiro, dos bens. E é isto que anuncia hoje
a primeira leitura. Espero que de verdade, isto que descreve, que parece uma utopia nas nossas paróquias, se vivemos este Espírito da ressurreição de Cristo em nós, será possível. E eu espero que o Senhor de verdade nos anime a poder viver esse Espírito da ressurreição, para que apareça esse sinal da igreja, da comunidade, também na nossa paróquia, também na nossa comunidade. O Evangelho de hoje é do Evangelho de São João, capítulo 3, do versículo 7 ao 15. Se a primeira semana da Páscoa foi as aparições de Jesus, ressuscitado aos discípulos, para confirmar neles que ele estava vivo, ressuscitado, que havia vencido a morte, vencido o túmulo, a morte não pôde reter a Jesus. A segunda semana da Páscoa, começamos a refletir os dois sacramentos que brotam do lado de Cristo, que é assim que a igreja os vê. Porque do lado de Cristo, quando o soldado transpassou o lado de Cristo, não, com a lança, jorrou sangue e água. E a igreja sempre interpretou, desde o início, os padres da igreja, a água, figura do batismo, e o sangue, figura da Eucaristia. Por isso, essa segunda semana, boa parte dela, estaremos refletindo o sacramento do batismo. E de que maneira? Por isso, o evangelho de hoje é o diálogo de Jesus com Nicodemos. É um evangelho eminentemente batismal. Claro que ontem, por causa da festa de São Marcos Evangelista, não pegamos o início desse diálogo de Jesus com Nicodemos. Jesus dizia que aquele que não nascer da água e do Espírito, não nascer do alto, não pode entrar no reino de Deus. Isso que dizia a primeira parte do Evangelho, que nós ontem não fizemos. Volto a insistir por causa da festa de São Marcos. Mas hoje, Jesus está continuando o diálogo. Bom, se aquele que entra no reino dos céus tem que nascer do alto, como se nasce do alto? Através do sacramento do batismo. Não é mais um nascimento físico, biológico da carne que precisa da carne, não. É no Espírito, porque eu preciso acolher a palavra de Jesus, a Boa Nova, mudar de mentalidade, não ser mais da mentalidade do mundo. O mundo que busca o bem-estar, prazer, escravo do dinheiro, escravo da minha vontade, viver para mim. Não, o cristão é alguém celeste, que vive uma mentalidade, uma maneira de viver que é do céu, não é daqui, ainda estando aqui na terra. Por isso eu posso amar o outro, posso perdoar, posso servir ao outro, posso morrer, posso arriscar com os meus bens, dar, partilhar os meus bens com o outro, não? Posso, até porque não, por causa da fé, por causa de Cristo, até perder dinheiro, perder trabalho, perder prestígio, perder promoções no trabalho, ou talvez até empregos, né, que não são compatíveis com a vida do cristão, com a vida de fé, tantas coisas. Então espero que de verdade a gente entenda o que é nascer do alto. E aqui Jesus diz a Nicodemos: vós deveis nascer do alto, o vento sobe onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. O cristão, se ele de verdade nasce do alto, ganha uma liberdade, não está preso aos afetos, ao dinheiro, ao trabalho, às suas vontades, não. É um homem livre. Livre para quê? Para, como o vento, fazer a vontade de Deus. E este é o grande segredo do cristão que nasceu do alto. Já não é mais um homem terrestre, é um homem celeste, um homem do céu. E Nicodemos não entende como isto pode acontecer. Por isto, Jesus está falando das coisas do alto e nós estamos querendo um paraíso aqui, é o que ele diz no Evangelho. Por isto que a gente não compreende a linguagem de Jesus. Você quer entender o Evangelho? Tu tem que ter uma mentalidade do céu, não da terra. Não daquilo que é o possível, não daquilo do que eu posso realizar, das minhas capacidades humanas, não. Vai além do humano. É o divino em mim que me faz agir aqui de uma maneira, eu diria, fanática, radical.
Por isso que alguns acham que Jesus, olha, tem católico que é muito exagerado, Jesus não quer tudo isso. Não, ele quer sim, pelo menos informar. O evangelho exigente é radical. É uma mudança profunda de mentalidade, de vida, de maneira de ser. Não posso ter a mentalidade daqui. Por isto, o pessoal como Nicodemos não entende aquilo que Jesus fala. Ele está falando das coisas do alto. Nós com a cabeça aqui na terra, que é isto que ele falará na continuação do Evangelho a Nicodemos. E falará do mistério da paixão. Porque dirá que é necessário o Filho do Homem ser elevado da terra. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele creem tenham a vida eterna. É necessário o mistério da cruz, da paixão, da morte, de destruir a escravidão das nossas paixões, dos nossos desejos na carne de Cristo. Figura de matar em mim as paixões na minha carne, mortificar em mim as paixões, para receber este Espírito de Cristo, para viver como homem celeste, ser atraído ao céu, ser atraído a Cristo. Por isso ele é elevado, olhar para o alto, não para as coisas daqui. Olhar para o céu. E olhar para o céu é olhar um Deus que me ama. Olhar Cristo crucificado é olhar o amor de Deus por mim. Que Deus, para me amar, esvaziou-se a si mesmo, morreu na cruz. Deus que morre na cruz para que eu receba dele o amor, a misericórdia, o perdão, a vida. Seja salvo, seja liberto deste homem da carne, deste homem que vive daqui. Por isso espero que a liturgia de hoje poderia falar muito mais coisas, mas espero já ter dado pistas um pouquinho do que é viver o sacramento do batismo na nossa vida. E refletiremos um pouco esta semana este batismo que sai do lado de Cristo, aberto pela lança, e gera quem? Como do costado, do lado de Adão, nasce Eva, do lado de Cristo nasce a igreja. E nasce como? Do sacramento do batismo e do sacramento da Eucaristia. É o batismo e a Eucaristia que eu diria gera a igreja, cria a igreja. E eu espero que nós, embebidos neste mistério do homem novo que recebemos do batismo, possamos ser aqui cidadãos do céu, cidadãos da vida eterna, cidadãos de verdade dispostos a perder a vida aqui para não perder a vida do céu. Oremos. Bendita és tu, Pai Santo, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Bendita és tu por esta palavra que nos chama à conversão, a viver o nosso batismo em profundidade. Ajuda-nos de fato a acolher esta palavra e deixar que tu realizes esta obra de transformar-nos em homens que entendem a mentalidade do céu e abandonam a mentalidade aqui da terra. E te pedimos por teu Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.